Isso. Bom, então depois dessa leitura a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Evangelho fala sobre o perdão, o que o Livro dos Espíritos fala sobre o perdão, depois a gente faz algumas colocações, e eu acho que é muito pertinente a gente considerar também, isso de certa forma é uma novidade, a gente considerar alguns autores espíritas, autores de palestras espíritas que hoje são muito conhecidos. E aí a gente pode citar, por exemplo, Rossando Klinger, Haroldo Dutra e vários outros que estão aí no YouTube, que para mim são verdadeiros autores também de novas ideias e análises, e muitas vezes são fundamentais para que nós compreendamos alguns princípios muito complexos da literatura espírita. Eu mesmo tenho certa dificuldade para ler a literatura espírita, e muitas vezes quando eu vejo uma palestra dessa, eu pego as coisas com muito mais facilidade. Então eu faço questão de considerá-los também na nossa exposição. Ok? Então a primeira pergunta, e a pergunta do milhão que nós vamos fazer hoje, a pergunta mais importante, que nós vamos deixar para respondê-la no final. E aí eu quero que cada um de vocês já pensem na resposta. A pergunta do milhão é: quem é o maior beneficiado? O perdoado, que recebe o perdão, ou aquele que dá o perdão? Quem realmente é o maior beneficiado do ato de perdoar? Vamos pensando, ao final a gente conversa mais um pouquinho sobre essa pergunta. Bom, se a gente for buscar no Evangelho, o Evangelho ele traz várias passagens onde, de alguma maneira, o perdão é exemplificado. Aliás, uma das grandes bases da mensagem de Jesus Cristo é também o perdão. O perdão a todas as pessoas que te ofenderam, e até mesmo aos teus inimigos, o que é extremamente difícil. Mas em todo momento ele cita o perdão. Bom, em alguma passagem do Evangelho, que não é necessário a gente citar, Pedro, ele indaga Jesus: quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes? A gente perdoa 10 vezes, tá bom? 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Bom, e aí Jesus explica: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer que 70 vezes 7 dá 490. A gente deve perdoar 490 vezes e tá bom, ganhamos a salvação? Nós estamos falando em algo numérico? É algo numérico que nós estamos falando? Ou algo incontável? Algo que tem que fazer parte da vida? Algo que tem que fazer parte da tua conduta? Nós não estamos falando em algo numérico, mas sim algo que sempre deve ser realizado, sempre que possível. É claro, meus amigos, que nós todos estamos numa escada rumo à evolução. E nós não estamos, talvez a gente não chegou na metade dessa escada ainda, estamos no começo. Então, perdoar 70 vezes 7 pode ser que para a gente seja ainda muito difícil. Não é fácil. Ok? Bom, no Evangelho de Mateus também é citado que, uma frase de Jesus, ele diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. A caminho de quê? Dê o perdão a seu adversário, reconcilia, aproveita a oportunidade, enquanto vocês estão evoluindo juntos, a caminho. E esse caminho, é claro que pode ser interpretado com muitos anos, muitas gerações, muitas reencarnações,
E muitas vezes, se não há o perdão, vira um ciclo obsessivo, onde cada um vai querer a vingança sobre o outro. E um dia esse ciclo tem que ser quebrado. Ele vai ser quebrado a partir do perdão. Então, se nós temos algum inimigo, a recomendação de Jesus é: reconcilia, reconsidera, perdoa. Agora, é claro que esse inimigo pode estar dentro de nós mesmos. E é claro também que nós estamos falando de auto-perdão. O auto-perdão é necessário. Bom, se alguém tiver pergunta, quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá, gente? Só levantar a mão aí. Bom, ainda no Evangelho a gente vê várias passagens, né? Como, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Gente, quem que era o filho pródigo? Alguém que queria curtir a vida. Alguém que estava preocupado com os prazeres materiais. E que quebrou várias tradições daquela época, e tradições pesadas, ok? Por conta de interesses próprios. E o pai daquele filho pródigo, desde o início, já sabia que um dia ele ia voltar porque ia quebrar a cara. Entenderam? Mas mesmo assim recebeu de braços abertos, ou perdoou por tudo que ele fez. Então, o perdão é exemplificado claramente na parábola do filho pródigo. Além também, né, a gente sabe do caso da mulher adúltera, né? E é interessante que, até mesmo por uma tradição muito machista das pessoas daquela época, daquela região, daquela tradição, daquela cultura, é óbvio que a mulher tem um nível de humilhação muito grande. Então, nesse caso, o caso da mulher que ia ser apedrejada, Jesus conseguiu, de certa forma, fazer com que as pessoas refletissem sobre a necessidade de perdoar, mesmo porque todos nós estamos no mesmo barco. Não tem ninguém aqui que está em outro barco diferente. Todos nós somos seres em evolução, que estamos necessitando a cada dia de melhora, estamos trabalhando para isso, necessitamos perdoar, e necessitamos também que as pessoas nos perdoem, porque nós não somos nenhum santo, tenho certeza disso. Então, o que eu quero para mim, eu quero para o outro também, ok? Bom, vamos ver então no Livro dos Espíritos. A gente falou um pouquinho sobre o que diz no Evangelho. Essa máscara está complicada. O que diz no Livro dos Espíritos, então? A gente sabe que alguns podem não conhecer esse livro, talvez a espinha dorsal da doutrina espírita, tá? Foi o primeiro livro que foi publicado, contendo perguntas e respostas sobre a vida espiritual e a relação, né, com o mundo material, em termos de mediunidade, em termos de moral, em termos de evolução. Ok? Então, a espinha dorsal da doutrina espírita é esse livro. E a partir desse livro foi feito mais outros 4. Ok? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, é um livro que contém mais de 1000 perguntas. E na pergunta 661 desse livro, foi perguntado o seguinte. Bom, vamos lá. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Olha só, Deus perdoa as nossas faltas? Será que Ele se sente ofendido por nossas faltas? Ele nos perdoa? Vamos ver qual que é a resposta dos Espíritos? Bom, e aí responderam, uma resposta curta, vejam bem. Deus sabe discernir o bem e o mal, separar.
o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão por suas faltas não obtém senão mudando de conduta, o que é o óbvio. Claro, a gente tem que mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. Ou seja, nos dá uma maneira de até reparar aquilo que alguma vez a gente fez de ruim conosco mesmo. Algo que você tenha feito na sua vida, que você arrepende muito. De alguma maneira todos nós podemos ter algo nesse sentido. Então nós temos a possibilidade de nos reparar, mudando de conduta. Se a gente muda de conduta, talvez a gente muda o nosso estado vibracional, a forma com que a gente pensa, e é óbvio, tentando trabalhar pelo bem de uma maneira diferente. E é claro que cada caso é um caso. A melhor maneira de se trabalhar para cada situação pode variar. Ok? Então, a literatura espírita deixa muito claro sobre isso aí que a gente comentou no Evangelho e sobre o perdão como um todo, né? Bom, agora algumas observações gerais sobre a questão do perdão. Veja bem, o perdão é interno, deve vir do coração. Ele pode vir da boca também. Você pode falar, aí você está perdoado, eu me perdoo. Sim, mas a raiz do perdão, a origem do perdão é interna. E muitas vezes você não precisa nem falar. Embora possa ter alguém que quer escutar de você que você a perdoou, sem problemas. Mas a questão do perdão é aqui, é dentro, é não sentir algum ressentimento, é ter o coração livre de algum ressentimento ou de algo ruim para aquela pessoa. Bom, perdoar não é retalhar, desejar o mal. Eu te perdoei, mas eu quero que aconteça alguma coisa ruim com você, para você nunca mais fazer isso. Não é assim. Você não precisa retalhar a pessoa, você não precisa querer desejar o bem, você não precisa amar aquela pessoa, falar para ela, voltar a conversar. Perdoar não é nada disso. Perdoar não é esquecer o que essa pessoa fez com você. Perdoar é não sentir mais ressentimento, mágoas. Se ela falhou, ela vai pagar por isso. Ela vai refletir, ela vai ter que mudar de estado vibratório para um dia ela melhorar. Com certeza isso tem algum fim educativo na vida dela. Bom, todos estamos evoluindo e temos imperfeições. Quem não tem imperfeição? Todos nós que estamos encarnados, principalmente aqui nesse planeta de provas e expiações, que lentamente está mudando para um mundo de regeneração, todos nós temos imperfeições. Se eu tenho, é claro que eu vou ofender alguém um dia, é claro que eu talvez vou ser mal educado com a pessoa, eu vou tratá-la mal, eu vou pisar na bola. Quem nunca pisou na bola com outra pessoa? Se eu vejo somente do meu ponto de vista, talvez eu possa achar, não, eu nunca pisei na bola com ninguém, mas muita gente pisou na bola comigo. Então, muitas vezes, é interessante você mudar o ponto de vista, embora isso seja muito, muito difícil, porque cada um de nós tem uma cabeça totalmente diferente. O que é certo para A pode não ser certo para B. O indivíduo A pode pisar na bola com o indivíduo B e nem saber. E o indivíduo B achar que foi um grande desaforo. De qualquer forma, esse é um dos pontos da questão.
é você não cobrar demais da pessoa, saber que a pessoa também é um ser que vai, de alguma maneira, pisar na bola com você. E você vai ter que estar ali para ampará-la naquele momento, ok? De dificuldade. Porque nós também temos momentos de dificuldade e precisamos dos outros para amparar a gente em alguns momentos. Bom, o perdão nos liberta. Muda a sua frequência. Gente, é interessante isso. Todas as vezes que você perdoou alguém, todas as vezes que você foi educado, mesmo quando a situação ofereceu para você uma oportunidade para agir de forma a denegrir, a ressaltar a falha daquela pessoa, toda vez que você agiu diferente, provavelmente você lembra disso de uma maneira muito boa. Pensa numa vez onde você perdoou uma pessoa, o quanto que isso mudou o seu estado vibracional. Estado vibracional, nós estamos falando em frequência do pensamento, e a gente sabe que o nosso pensamento cria vida. E é óbvio que aqui nós estamos falando que o nosso pensamento também influencia no nosso estado de saúde. Mesmo porque o conceito de saúde se refere ao bem-estar físico e mental. Então, o que eu penso reflete diretamente na minha saúde física. Se eu estou com o meu coração aliviado por uma situação difícil que me exigiu e que eu perdoei, meu amigo, esse é o remédio. Nesse caso, o perdão cai como um remédio. Porém, a vingança, o retalhamento, pode cair nessa mesma situação como um veneno para a nossa alma e para o nosso corpo. Bom, não precisa do outro reconhecer o erro. Mesmo porque, você já pensou se a pessoa pensa a mesma coisa? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Eu só vou perdoar essa pessoa se ela me pedir perdão. Mas a pessoa pode falar a mesma coisa, eu só vou perdoar ele se ele me pedir perdão. Por isso que toda vez que você for escutar um caso, duas pessoas, um conflito de alguém, e aqui acredito que várias pessoas gerenciam conflitos a todos os dias, qual que é a premissa básica de você gerenciar um conflito? Você escutar ambas as partes. Porque se você escuta somente uma pessoa, ela pode te dar a versão dela, que pode ser diferente da outra. Então, meus amigos, se queremos perdoar, nada de querer escutar a pessoa. Limpa seu coração. Aquilo passou. Não precisa dela te falar que te perdoa. Talvez ela estava num momento de dificuldade, um momento de queda. Todos nós temos momento de queda. Não tem ninguém que não tenha momento de queda. Ok? Bom, agora então, eu queria somente destacar alguns posicionamentos do Rossandro Klinger. Igual falei para vocês, eu acho interessante a gente considerar algumas reflexões muito interessantes de pessoas que têm destacado. O Rossandro Klinger é um psicólogo que é orador espírita, embora muitos de nós, né, o conheça, né, por também ter participado de vários programas de televisão aí como psicólogo, né, orientador. Então, numa palestra, que nós vamos deixar o link dessa palestra junto com esse vídeo que a gente está gravando, a gente vai botar lá no canal do YouTube, e lá na descrição do vídeo vai ter lá o link para a palestra do Rossandro Klinger, é só você clicar lá se você quiser ver, tá? Nessa palestra, ele diz que é mais fácil
falar o que não é perdoar do que é perdoar. Vejam bem, o que não é perdoar? Olha só, não perdoar, quer dizer, perdoar, né? Não é diminuir ou aprovar. Você, para perdoar alguém, não tem que aprovar o que ela faz. Muitas vezes, ela fez uma coisa muito ruim para você que você nunca vai esquecer. Você nunca vai aprovar o que ela fez. Mesmo se ela exigir de você aprovação. Não dá. É óbvio que nós estamos falando de perdão interno do coração. Você nunca vai esquecer, você nunca vai aprovar, mesmo porque a aprovação favorece a repetição. E se você aprova, a pessoa talvez nem pode entender que ela errou em alguma maneira. E entender o erro faz parte do processo educativo. A nossa educação, ela também se baseia no aprendizado a partir dos erros. Aliás, a gente aprende mais errando muitas vezes do que seguindo a coisa certa. Quebrando a cabeça, quebrando a cara com várias coisas que a gente faz na vida. Com várias coisas, quando você é pai, mãe, no casamento, nos seus amigos, no trabalho. Depois que você forma em qualquer profissão, primeiro você passa um período de pós-formatura ali, você vai aprendendo, você se torna profissional mesmo, das 5, 10 anos, onde você já quebrou tanta cabeça com aquilo ali, que você já olha a coisa de uma maneira diferente. Bom, perdoar não é permitir o erro, porque se você permitir o erro, você está sendo conivente, você está aceitando aquele erro. Não é esperar um período de perdão, um pedido de perdão. Muita gente vai morrer esperando o pedido de perdão, mesmo porque essa necessidade de pedir perdão pode ser recíproca. A outra pessoa pode estar esperando um pedido de perdão. Perdoar não é esquecer. Ah, você não me perdoou porque você não esqueceu. É óbvio, o que você me fez foi muito grave. Eu não vou esquecer, mas meu coração está limpo. Você pode ser meu amigo. Talvez eu não vou confiar em você da maneira que eu confiava. Porque perdoar também não é voltar a confiar da maneira que se confiava antes. Muitas vezes, se nós acharmos que temos que pensar, temos que esquecer, temos que voltar a confiar, nós estamos sendo, de certa forma, não estamos de acordo com nós mesmos, com aquilo que a gente sente. A gente não está sendo claro com a gente mesmo. A gente diz que de alguma certa forma a gente está sendo falso. Porque o perdão não é isso. Não é esquecimento. Há muitas coisas que não tem como esquecer. Algum sofrimento que você passou na vida em algum momento, você nunca vai esquecer. Tem coisa que deixa marca muito forte. Bom, perdoar não é parar de sentir dor, pois muitas coisas deixam marcas. Muitas vezes, quando a gente lembra de alguma coisa, a gente sente alguma dor emocional. Algumas vezes, se a gente vê aquele nosso algoz, aquela pessoa que nos fez mal em algum tempo, pode ser que seu coração até gele. Você sente um frio inexplicável. Não sei se isso já passou com vocês, mas você está chegando perto da pessoa, você sente uma sensação muito diferente, e é óbvio que você não vai esquecer. E nesse momento é óbvio que é continuar seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, perdoa. Se alguma coisa foi muito mal, aquela pessoa vai pagar por aquilo. A justiça vai cobrar dela, a consciência dela um dia vai cobrar isso dela. Não é problema seu, o problema é dela.
O problema será seu se você carregar, se você não reconciliar. E aí você levar, caindo naquele círculo vicioso de vingança e obsessão que a gente comentou no início. Perdoar não é negligenciar a justiça. Muitas vezes a punição de alguém que equivocou, ela é necessária até mesmo para a educação. A gente é punido para a gente ser educado. Uma criança tem que ser punida. Sim, tem que ser punida, não a punição, aquela agressão que os mais antigos estavam acostumados. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Antigamente se apanhava de corrião, se apanhava de vara, de chinelo. Eu apanhei de chinelo. Mas isso era normal para aquela época. Aquelas pessoas mais antigas foram educadas assim, não, a gente não pode julgá-las por isso. O perdão nesse caso, de algo que você sofreu na sua infância, ele tem que ocorrer também. Mesmo porque muitas das pessoas não tinham ideia do que estavam fazendo. E é claro que esse ciclo tem que ser quebrado. Muitos dos que apanharam aqui não passaram isso para frente. Eu tenho certeza. Muitos de vocês que apanharam de vara, de corrião ou de outras formas, varinha de espinho, chinelo, muitos quebraram o ciclo, não passaram isso para frente. E hoje é claro que as crianças são diferentes. E a gente espera, como pais e mães, nós esperamos que os nossos netos, os nossos bisnetos, não vão apanhar. Não a punição dessa forma, mas a punição vai existir na educação? Claro. Uma criança tem que ser punida na escola. Ela tem que ficar pelo menos sentadinha ali num cantinho durante 1 ou 2 minutos. O filho vai perder um brinquedo. Se ele te bateu com o brinquedo, você vai pegar e vai separar esse brinquedo por um tempo. Ele tem que sentir que aquilo ali não foi legal. Então a punição, a justiça é necessária muitas vezes. E é claro que nós estamos citando alguns exemplos aqui, mas esse nível de justiça varia ao infinito, de graus diferentes. Pode ser uma coisa muito simples com a criança, como pode ser a prisão para um adulto, por exemplo. Bom, para finalizar, aqui só mais alguns 2 pontos de vista do Rossano. Perdoar não é confiar após erro grave. Se você foi abusada sexualmente por uma pessoa na sua infância, você vai deixar seu filho, sua filha com essa mesma pessoa sozinho? Você não tem confiança nela. Você perdoa ela? Sim, você pode ter perdoado. Porque aquela pessoa pode ter feito isso no momento de infelicidade, no momento de queda dela. Ela é doente. Ela tem que tratar isso, ela vai ser punida quanto a isso. E vai melhorar também. Mas é claro que você não tem confiança nela para deixar. Não quer dizer que por você não ter confiança nela, você não a perdoou. E perdoar não é obrigatoriamente reconciliar. A reconciliação pode acontecer, óbvio. Reconciliação entre amigos, entre colegas de trabalho, entre irmãos, entre marido, mulher. Reconciliação de todas as formas, ela pode acontecer, mas não é obrigatoriamente reconciliar. Você pode perdoar a pessoa, você pode conviver. Numa situação de marido e mulher, ele é pai dos seus filhos, ou ela é mãe dos seus filhos, vocês têm que viver uma vida harmônica, até mesmo porque vocês têm um bem em comum, o bem mais precioso que são os filhos. Então, perdão tem que existir, mas a reconciliação talvez não seja obrigatória.
Ela pode ser indicada, mas não obrigatória. Vocês estão vendo que a gente não pode ficar pensando dessa maneira, ó, eu tenho que fazer isso, para me perdoar eu tenho que agir assim. Não, o perdão está muito relacionado com o coração, com a maneira como que você vê e lembra daquilo ali. Bom, e é claro também que a gente não pode esquecer do auto-perdão. O que é o auto-perdão? É o perdão que a gente dá para nós mesmos, todos os dias. A gente erra, a gente muitas vezes faz alguma coisa grave, e é claro que dependendo da gravidade do que a gente fez, a gente tem várias formas de reparar isso. Não ficamos somente pedindo perdão a Deus, não, a gente tem que mudar o estado vibratório e trabalhar para melhorar de alguma maneira. Principalmente se você fez alguma coisa muito grave. Não é o fim do mundo. Cada dia é uma oportunidade diferente. Vocês já pensaram o significado na nossa vida que tem o ciclo diário, o ciclo do sol? Toda vez que o sol nasce, é uma oportunidade diferente que você tem de fazer alguma coisa que você não tinha feito. Ou uma oportunidade de pensar diferente, de reparar alguma coisa. Então, nós temos 365 oportunidades por ano para reparar alguma coisa. Bom, então a gente volta naquela primeira pergunta lá do início, que era o seguinte: quem é o maior beneficiado? O perdoado ou quem perdoa? Todos dois são, de certa forma, beneficiados, com certeza. Mas, na minha opinião, quem perdoa está ganhando muito mais.